Gravação iniciada, presidente. Boa tarde, colegas. Vamos iniciar a sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF, do dia 7 de junho de 2021, do período da tarde. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Luiz Henrique Dias Lima, Gregório Heckmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sequef Salem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. A pauta da tarde, ela se inicia pelo item 28, da recorrente Sonoco do Brasil Limitada. Sonoco do Brasil Limitada, item 28, de relatoria da conselheira Renata. Renata, então pode iniciar a leitura. Renata, se puder fazer um resumo, o que for possível, né, matérias conhecidas da turma, que você não precisa fazer leitura, a gente agradece, tá? Pode começar então. Vou colar na pasta que eu acho que eu ainda não coloquei, só um minutinho. Pronto. Ok, então, Renata, item 28 da pauta, pode iniciar a leitura. Tá. Só abrindo aqui. Ele é bem tranquilo, esse caso. Vou direto para o voto, tá? Recurso voluntário e tempestivo, estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido. Segundo consta do acórdão recorrido, na verdade, eu acho que eu não vou ler, tá? Porque esse caso aqui é um caso de serviços prestados por cooperados por meio de cooperativas de trabalho. Então, o que eu estou fazendo nesse caso é reconhecer a inconstitucionalidade, aplicando o recurso, a decisão do Supremo no RE 595-838, para afastar o lançamento. Por fim, eu acho que eu botei um trecho aqui que foi o porquê que foi mantido a decisão pela DRJ, que acho que à época ainda não existia o julgamento do STF. Então, eu prossigo. Ocorre que o plenário do Supremo, no julgamento da repercussão geral no RE número 595-838, declarou por unanimidade a inconstitucionalidade do artigo 22, inciso 4 da Lei 8.212, com redação que lhe foi dada pela Lei 9876 de 99, conforme a emenda que está aqui abaixo transcrito. A modulação dos efeitos da decisão, por sua vez, medida excepcional que poderia neutralizar a regra da nulidade da norma constitucional, foi negada. Por fim, a norma declarada inconstitucional, ou seja, artigo 22, inciso 4 da Lei 8.212, com redação que lhe foi atribuída pela Lei 9876, teve sua execução suspensa por resolução expedida pelo Senado Federal nos termos do artigo 52.10 da Constituição Federal.
Anote-se ainda que o processo judicial número 2061, final 11.97.5, no qual foi interposto o RESP 595.388 de São Paulo, quem foi esse, teve decisão judicial definitiva com trânsito em julgado aos 12/3/2008. Como não poderia deixar de ser dessa forma, proferida nesse mesmo sentido, conforme ementa abaixo. Desse modo, considerando que o fundamento da autuação é o dispositivo legal declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o presente auto de infração deve ser cancelado. Diante do exposto, pode dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o lançamento. Ok, Renata. Colegas, em relação ao item 28 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. Segundo o relatório e voto da relatora, o objeto desse lançamento aqui foi a contribuição de 15%, né, da cooperativa de trabalho, declarada inconstitucional pelo STF. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora, o processo? Não? Luiz, como você vota? Relator. Gregório. Acompanha, né? Relatora. Relator. Francisco. Eu também acompanho. Rafael. Relator. Márcio. Relatora. Ana. Relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 28 da pauta, da recorrente Sonoco do Brasil Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Vamos agora para o item 29 da pauta, da recorrente Térmica Ar-Condicionado Limitada ME. Microempresa. Item 29, Térmica Ar-Condicionado Limitada ME. Item 29 também de relatoria da conselheira Renata. Pode iniciar a leitura então, Renata, item 29. Tá, vou colocar ele na pasta também. De repente já coloque o próximo também, Renata. Põe junto, lá. O 9h30 já. Tá, deixa eu já pegar o... Bom, deixa eu que eu já pus esse, já começar e eu ponho outro já. Tá bom. Pode começar, então. Acho que esse metro aqui, pelo jeito, é decadência. Vou lá para o voto, tá bom? Se qualquer coisa a gente volta. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de admissibilidade, em razão pela qual delicou isso. Conforme relatado, trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão que julgou procedente auto de infração debicate final 066, por ter a empresa apresentado GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme previsto no artigo 32, inciso 4º e parágrafo 6º da Lei 812, acrescido pela Lei 9528 de 97, combinado com 225, inciso 4º, parágrafo 4 do Decreto 3048 de 99. Conforme relata a autoridade fiscal, a empresa deixou de informar o 13º salário nas competências 12 de 99. Nessa competência, a empresa deveria ter retificado os campos valor devido à previdência e contribuição descontado do empregado, incluindo os valores devido e descontado na competência 13, conforme a instrução normativa INSS DC4 de 99. B. 12 de 2000, 12 de 2001 e 12 de 2002. Nessas competências, a empresa devia ter preenchido os campos de declaração para o INSS, competência 13, contribuição descontada dos segurados e declaração para o INSS, competência 13, valor devido à Previdência Social com os valores correspondentes ao 13º salário. A tabela abaixo contém os valores registrados nas folhas de pagamento relativos ao 13º salário que deixaram de ser informados na GFIP. A empresa deixou também
de preencher o campo valor da retenção, referente à retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal de prestação de serviço, de que trata o artigo 31 da Lei 8.212, nas competências compreendidas entre 6 de 2000 e 5 de 2003 e 8 de 2003. Nas competências compreendidas entre 2 de 2004 a 6 de 2005, 8 de 2005 e 10 de 2005 a 2 de 2005, o campo retenção foi preenchido incorretamente, conforme demonstrado na planilha demonstrativa de retenções anexo. O contribuinte apresentou impugnação requerendo a relevação parcial da multa, alegando o cumprimento de parte das exigências. Mantida a autuação pela Delegacia da Receita Previdenciária de Salvador, em seu recurso voluntário, o contribuinte alega a decadência do direito de fisco de constituir os créditos tributários relativos aos anos de 99, 2000 e início de 2001, e b, que corrigiu as faltas necessárias e que aquelas que o julgador argumenta que não foram corrigidas poderiam tê-lo sido caso tivesse sido instado a fazê-lo. Da alegação de decadência. Conforme relatado, o recorrente alega decadência do direito do fisco de constituir os créditos tributários relativos a 99, 2000 e início de 2001, pois afirma que a jurisprudência do STJ tem entendimento consolidado no sentido de que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária que são regidas pelo CTN, inclusive no que diz respeito ao prazo decadencial para a constituição do crédito tributário pelo fisco, que, portanto, é de 5 anos e não de 10 contados da data do pagamento. Cita precedentes nesse sentido. Desse modo, afirma que, como a fiscalização foi realizada no ano de 2006, sob o argumento de que a empresa deixou de informar o 13º salário nas competências 2 de 99, 2 de 2000, 2 de 2001 e 2 de 2002, seguindo, portanto, a tese de que o fenômeno da decadência somente se daria após 10 anos, ao contrário do que vem julgando o Superior Tribunal de Justiça, há bastante tempo, decadente de 5 anos, a fiscalização exercida sobre os anos de 1999 a 2000, início de 2001, não tem qualquer validade. Pois bem, aí aqui eu estou aplicando a decisão do STF, é o enunciado de súmula número 8, né, que julgou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.202 de 91, devendo, de fato, ser aplicada a regra quinquenal da decadência e de prescrição do CTE para a constituição dos créditos tributários e contribuições devidas. É bom que tem toda aquela história da decadência, tá? E caracteriza pagamento antecipado, qualquer recolhimento de contribuição previdenciária na competência do fato gerador, independente de ter sido incluída na base de cálculo do recolhimento, a rubrica específica exigida no auto de infração, conforme o entendimento pacificado deste tribunal, expresso no enunciado de súmula número 99 de sua jurisprudência, súmula transcrita. Ocorre que, se tratando de obrigações acessórias ou instrumentais, como é o caso, não há que se cogitar de aplicação do 150. Apenas as obrigações principais, tá? É o que eu falo do 173. Essa questão foi recentemente sumulada por este Conselho, aqui o súmula 148, desse modo, no caso em análise, considerando que a ciência do lançamento ocorreu aos 31 de 5 de 2006, conforme com o salário de folhas 3, foram extintos pela decadência os períodos de apuração de 1 de 2 de 99 a 31 de 2 de 99 e 1 de 2 de 2000 a 31 de 2 de 2000. Observe-se que, quanto ao período de apuração compreendido entre 1 de 2 de 2001 e 31 de 2 de 2001, não há se falar em decadência, de acordo com 133, inciso 1º, já que o vencimento dos créditos por ele abrangidos somente ocorreu em janeiro de 2012, de forma que a contagem do prazo decadencial somente se inicia em janeiro de 2003. Por essa razão, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado corresponde a 1º de janeiro de 2003 e não 1º de janeiro de 2002, conforme enunciado de súmula CARF 101. Da relevação da multa. O recorrente alega que a decisão recorrida não merece varida, pois realizou todas as correções necessárias e que aquelas que o julgador afirma que não foram corrigidas poderiam tê-lo sido prontamente, desde que tivesse sido intimado para que o fizesse. De modo que entende que não seria justo punir a empresa por descumprimento de tão simples formalidade, uma vez que o próprio julgador de primeira instância reconheceu que a empresa imprimiu esforços para ajudar a fazer. Ocorre que,
Com relação ao pedido de relevação da multa, esclarece o julgador de primeira instância, no acórdão recorrido, que, vou ler só essa parte destacada, verifica-se que, embora a empresa tenha apresentado diversas defeitos, nas quais informam um valor de retenção, em nenhuma delas este valor está discriminado por tomador. A Instrução Normativa SRP número 3 de 2005 assim determina. A empresa contratada deverá elaborar, inciso 2º, GFIP com informações relativas aos tomadores de serviços para cada estabelecimento da empresa contratante ou cada obra de construção civil, utilizando o código de recolhimento próprio da atividade, conforme normas previstas no manual da GFIP. Por sua vez, o manual da GFIP, aprovado pela Instrução Normativa MPS-SRP 11 de 2006 e pela Circular Caixa 308 de 2006, dispõe que a empresa cedente de mão de obra ou prestadora de serviços contratada deve informar o valor correspondente ao montante das retenções sofridas durante o mês em relação a cada tomador obra. Aí que nas notas aqui embaixo, na nota 4, o valor da retenção deve ser informado em relação a cada tomador obra, ainda que haja impossibilidade de identificar os trabalhadores por tomadores. Aqui o item 16, da leitura dos dispositivos acima e da análise dos documentos apresentados, verifica-se que o valor da retenção não foi declarado corretamente, uma vez que não foi informado por tomador. Verifica-se aqui embaixo, né, nas folhas 7, eu estou acrescentando, verifica-se que dos trechos acima destacados, tanto a Instrução Normativa SRP 3 de 2005 como o manual da GFIP vigente à época são muito claros no sentido de que a empresa cedente de mão de obra ou prestadora de serviços deveria informar o valor correspondente ao montante das retenções sofridas durante o mês em relação a cada tomador, de modo que a correção dessa falta independe de intimação da autoridade fiscal. Ademais, nos termos do parágrafo 1º do artigo 291 do Decreto 3.048 de 99, vigente à época, a correção da falta é condição para a relevação da penalidade. Desse modo, entendo que o recorrente não tem razão de sua irresignação e que a decisão recorrida não merece reparo neste ponto. Por todo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para declarar a extinção dos créditos tributários relativos aos períodos de apuração de 1 de 2 de 99 a 31 de 2 de 99 e 1 de 2 de 2000 a 31 de 2 de 2000. Aí eu vou acrescentar nos termos do artigo 156, inciso 6º do CTN. Ok, colegas, em relação ao item 29 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de, vamos dizer assim, acolher parcialmente a prejudicial decadência e reconhecendo a decadência. Renata, é até 11 de 2000, né? 11 de 2000, né? Peraí, deixa eu ver aqui de novo. 12 de 2000 não está decadente, não. 12 de 2000 não decaiu, não. Decaiu em 31 de 12 de 2006. O lançamento foi em maio de 2006, se aperfeiçoou em maio de 2006. Depois até 12? A 12 não está decaída, não. É até 11 mesmo, Renata? Porque não tem 11 de 2000, porque é o período que ela informou aí, vai até 12 de 99, aí pula para 12 de 2000, não é isso, Renata? Aí depois isso vai quebrando, é quebrado o período. É quebrado. Aí a competência 12 não está decaída. O período do seguinte, aquele que podia ser lançado, por causa 1º de janeiro de 2002. De 2 até 6 são 5 anos. Então, tá. Renata, você vai reconhecer decadência até 11 de 2000, isso? Até 11 de 99, porque 2000, em 2000 só teve essa competência. Pelo que ela informou aí, só tem essa competência. Não existe a competência 1 a 11 de 2000, é isso que eu estou dizendo. Em 2000 só tem a competência 12. Se eu estiver errado, Renata me corrija. Mas é o que está escrito aqui. Sim, então... De janeiro a novembro de 2000 não teve... Não teve lançamento, então. Ele está até aqui, é 1 de 1 de 2000 a 31 do 11. 30 do 11, no caso. É estranho que o processo é 2008 também. Não, mas você não tem
competências em 2000, fora 12. Então, a decadência é até a competência 12 de 99. Mas eu acho que ele tem alteração 2000, sim. Mas você só colocou 1 e 12 aí na minuta. Não, é que eu pus o período. Isso, mas você só colocou 1 de 12 de 2000 a 31 de 12 de 2000. Ou seja, só tem a competência 12. Do jeito que você colocou aí, só tem a competência 12. Isso que eu estou dizendo, eu errei. É 1 do 1 de 2, não é 1 do 12. Não pode ser 1 do 12 a 31 do 12. Seria 1 do 1 de 2000 a 30 do 11 de 2000. Eu fiz o período porque tem competências várias dentro do ano. E o mesmo vale para 99 também, né? É 1 do 1 de 99, né? 1 do 1 de 99, exato. Ah, então tá. Perdão. Então tá. Aí você vai, então, reconhecer a decadência até novembro de 2000, isso, Renata? Isso. Então tá. Colegas, então, em relação ao item 29... Estou corrigindo aqui para não dar problema na hora, não esquecer. 1 de 99, 31 do 11 de 99, não, do 2 de 99, e 1 do 12 de 2000, a 31 do, quer dizer, 1 do 11 de 2000 a 31 do 11 de 2000. Pronto. Por que você não faz assim, que é mais simples? Reconhecer a decadência até a competência 11 de 2000, ponto. Ótimo, boa ideia. Você não precisa especificar, só precisa saber qual foi a última decadência que decaiu. As outras já estão incluídas, por óbvio. Então, até a competência 11 de 2000, pronto. Perfeito. A decadente até 11 de 2000, inclusive a 11. Tá. Colegas, esse é o voto da relatora para o item 29. Vamos lá, então. Acho que não tem muito o que discutir aqui, né? Luiz, como você vota? Eu vou acompanhar a relatora, desde que seja até 11 de 2000, né, a competência decaída. Eu vou só fazer já que houve a citação da relevação da multa, apesar dela ter negado provimento, eu vou só fazer um destaque que eu não fiz na outra fala, é que essa regra do 291, nós não devemos esquecer que não é uma regra de direito material, é uma regra de direito processual. Tanto é que os referenciais dela é o prazo de defesa, prazo de impugnação. Então, como é direito processual, ele se aplica a regra vigente na época do julgamento. Eu não concordo, eu acho que isso é totalmente uma regra de direito material. Penalidade é direito material. Mas eu percebo que totalmente direito material. Elas são processuais, ou seja, o prazo da defesa, o prazo da impugnação. Imagina, você vai dizer que pena é direito processual, Luiz. Pena é direito material. Nossa, como assim? Nunca. Estou falando dos prazos que ela está colocando, são prazos processuais. Você tem até o prazo processual para apresentar a defesa, o prazo processual para apresentar a impugnação. Os prazos são processuais, não são de direito material. Os prazos, a gente está falando de prazos. Sim, mas veja, se você tem uma regra de direito processual que interfere na pena e a regra entra em vigor, tudo bem, uma regra de direito processual, ela pega o processo no estado em que se encontra. Só que essa regra de direito processual, ela pega o processo justamente para alterar a penalidade, ela não pode retroagir ou partir daqui para frente para penalizar e agravar a situação que estava vigente. Porque senão você está infringindo o artigo 106, e se o segundo C do CPM. Você está usando uma regra processual que vai alterar a pena e aplicando ela em benefício, não, em prejuízo do réu. Porque essa regra processual vai agravar a pena aplicada. Você não pode fazer isso. Não vai agravar a pena aplicada, vai mantê-la. Não vai agravar. Não pode poder. Não vai agravar, ele vai aumentar a pena, ele vai, no máximo, manter a pena. Só isso. Lógico que vai agravar. Se ele podia ter a pena relevada e ele deixa de poder ter a pena relevada, essa regra não pode incidir imediatamente. Essa regra é uma pena que faz tudo isso. Não pode ser aplicada. Mas o voto é esse, presidente. Eu vou acompanhar a relatora com a decadência até competência 11 de 2000. Ok. Gregório, como você vota? Não ouvi, Gregório. A
Acompanho. Francisco? Eu também acompanho. Rafael? Acompanho. Márcio? Acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 29 da pauta, eu vou redigir assim, Renata. Quando a orientação que passada pelo CARF é assim, né? Na redação do dispositivo, quando o acolhimento da decadência cancela integralmente o lançamento, aí dá para dar provimento ao recurso cancelando o lançamento em razão de decadência, simplesmente. Mas quando há a prejudicial e aí sobra um mérito, o CARF pede para separar o que é prejudicial e o que é mérito. Então, eu redigi assim, Renata, item 29 da pauta, da térmica ar-condicionado limitada ME. Térmica ar-condicionado limitada ME, item 29. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher parcialmente a prejudicial de decadência, cancelando-se a multa referente às competências até 11 de 2000. Cancelando-se a multa referente às competências até 11 de 2000, inclusive, vírgula, e no mérito em negar provimento ao recurso voluntário. Tá? Então, no mérito, negado e acolhido parcialmente a prejudicial de decadência. E agora vamos para o item 30 da pauta, do recorrente Hospital e Maternidade Brasil S.A. Hospital e Maternidade Brasil S.A., item 30 da pauta, também de relatoria da conselheira Renata. Pode iniciar a leitura, Renata. Tá. Só estou abrindo aqui. Lenço. Eu vou direto para o voto, tá? E qualquer coisa a gente volta. Vocês estão me ouvindo? Tá, então deixa eu tirar esse negócio aqui. Então, o recurso é tempestivo e precisa de demais requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual o dele conhece. Trata-se de recurso interposto contra acórdão que julgou procedente, em parte, impugnação apresentada contra auto de infração, lavrado para a constituição de crédito tributário de contribuições à Seguridade Social, a cargo da empresa, decorrente da descaracterização de serviços prestados por cooperados contratados por intermédio de cooperativa de trabalho no período de 1 de 2005 a 8 de 2006, e sua caracterização como segurados empregados. Esse questão é um pouquinho diferente. Relato da autoridade fiscal que o recorrente utilizou no período de 1 de 2005 a 9 de 2006, na atividade de auxiliar de enfermagem, cooperados vinculados à cooperativa Cooperserve, conforme contrato de prestação de serviços, a atividade identificada como atividade fim da tomadora. Acrescenta que o recorrente houvera sido fiscalizado pelo Ministério do Trabalho aos 13 de 6 de 2005, a 6 de 7 de 2005 e 9 de 2 de 2005 a 19 de 2 de 2005. Procedimento no qual resultaram na emissão de diversos autos de infração, dentre os quais os de número final 82.2, 83.1, 84.9 e 85.7, que se referem a trabalhadores cooperados contratados regularmente para exercício de atividade fim do contratante. Informa que, além dos autos de infração mencionados, em resposta ao ofício enviado à Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Santo André, GRTSA, obteve desse órgão fotocópia da notificação fiscal de recolhimento do Fundo de Garantia da Contribuição Social, que tem como objeto o lançamento de valores devidos ao FGTS, decorrentes dos pagamentos dos cooperados considerados como empregados. A descaracterização dos serviços prestados por cooperados por meio de cooperativas de trabalho resultou do fato de que, nas diligências efetuadas pelo auditor fiscal do trabalho nas dependências da empresa tomadora de serviço, ora recorrente,
foi constatado que na atividade laboral, os trabalhadores cooperados participavam interativamente do processo produtivo empresarial. Relata a autoridade fiscal atuante que, conforme relatório fiscal da notificação fiscal para recolhimento do Fundo de Garantia e da Contribuição Social, nas entrevistas realizadas pelo auditor fiscal do trabalho com os trabalhadores cooperados, verificou-se que o motivo de seu ingresso nos quadros da cooperativa foi a escassez de vagas com vínculo CLT no mercado de trabalho, sendo sua adesão à cooperativa precedida da aplicação de teste pelo tomador. B. Ignoravam os direitos e deveres inerentes à sua condição de cooperados. Não sabiam informar os nomes dos gestores da cooperativa, nem o endereço completo da sede. Tampouco compareciam às assembleias, acompanhavam resultados financeiros ou conheciam o contrato celebrado entre cooperativa e tomador. Exerciam todos atividades de auxiliar de enfermagem diretamente relacionada à atividade principal do tomador, concomitantemente a trabalhadores contratados como empregados para a mesma função, subordinados e com remuneração definida pelo contratante. Desse modo, ficaram claros e presentes todos os caracteres da relação de emprego existente, o que, a partir de outubro de 2006, ficou ratificado quando o recorrente rescindiu o contrato de prestação de serviço com a COPSER, contratando os trabalhadores como empregados após nova ação da fiscalização trabalhista, registrada entre 30 de 8 de 2006 e 19 de 10 de 2006 no livro de inspeção do trabalho. Relata a autoridade fiscal atuante que o recorrente recolheu a contribuição de que trata o inciso 4º do artigo 22 da Lei 8.212, incidente sobre as notas fiscais emitidas pela COPSER e pela Cooperativa de Serviços Médicos Odontológicos e Paramédicos do Planalto Limitada. Esta última não integra o objeto do crédito tributário lançado, e que declarou em GFIP as bases de cálculo relativas às cooperativas após o início do procedimento fiscal, ensejando a lavratura do auto de infração, final 235, por descumprimento dessa obrigação acessória. Notificado o lançamento, o recorrente, então impugnante, apresentou impugnação alegando 1. Decadência do direito tributário relativo ao período compreendido entre janeiro e maio de 2005, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º. 2. Que o fato gerador seria inexigível, pois a autuação teve origem nos autos de infração lavrados pelo Ministério do Trabalho, de números 82.2, 83.1, 84.9 e 85.7, que teriam sido anulados por sentença proferida em ação anulatória ajuizada perante a Vara do Trabalho de Santo André, restando, portanto, regular a contratação efetivada dos serviços questionados. Julgada parcialmente procedente a impugnação apresentada pela DRJ de Campinas para acolher a alegação de decadência, o recorrente, então, interpôs recurso voluntário, questionando os fundamentos da decisão recorrida, argumentando em síntese: 1. Que o auditor fiscal da Receita Federal não teria competência para apreciar matéria afeta à Justiça do Trabalho, declarando o vínculo empregatício, ainda que apenas para fins previdenciários. 2. Impossibilidade de lançamento de débito previdenciário decorrente da desconstituição da qualidade de segurado contribuinte individual e caracterização como empregado, com base exclusivamente em auto de infração, lavrado pela fiscalização trabalhista e anulado pela Justiça do Trabalho. E 3. Ausência de vínculo de emprego entre o recorrente e os cooperados que lhe prestavam serviço. Pois bem, da competência do auditor fiscal da RFB para a caracterização de relação de emprego para fins previdenciários com base nos fatos apurados. Um recorrente alega em seu recurso que a autoridade fiscal atuante criou vínculos de emprego entre si e os cooperados, extrapolando suas atribuições de fiscalizar o correto recolhimento de parcelas pagas pelas empresas e creditadas aos seus empregados a título de contribuições à Seguridade Social. Diz que o valor cobrado nos presentes autos não foi lançado a título de parcelas efetivamente devidas pelo recorrente, aos seus empregados, cuja incidência é incontroversa,
mas sim após a autoridade lançadora ter criado a hipótese de incidência da contribuição previdenciária, ou seja, o vínculo empregatício, o que fere o princípio da legalidade inscrito no artigo 37 da Constituição Federal. Cita julgados do TRF2 que corroboram a sua tese no sentido de que a fiscalização carece de competência para apreciar matéria trabalhista de cunho previdenciário. Afirma que o que define o vínculo empregatício não é apenas a forma como o empregado exerce suas tarefas, desconsiderando-se o elemento formal de sua contratação, e que em nenhum momento foi declarada a nulidade do contrato de prestação de serviços cooperados celebrados entre si e a Coopseg, da mesma forma que não foi declarada a nulidade contra a associação cooperativa dos empregados da Coopseg e a cooperativa. Argumenta que o que caracteriza uma relação de emprego é a subordinação, quando o empregado está sujeito às normas da empresa, ao controle de frequência, de horário e das tarefas que lhe são previamente determinadas, não sendo este presente caso. Nos termos do artigo 2º da Lei 11.457, de 15 de maio de 2007, além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 da Lei 8.202/91 e das contribuições instituídas a título de substituição. Ou seja, a partir da entrada em vigor da Lei 11.457 de 2007, a atribuição de fiscalizar, etc., o recolhimento de contribuições à Seguridade Social e a terceiros, conforme o artigo 3º, até então a cargo do Instituto Nacional de Seguro Social, passou a ser incumbência legal da Receita Federal do Brasil. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já houvera afirmado entendimento no sentido de que a fiscalização do INSS pode autuar a empresa se essa deixar de recolher contribuições previdenciárias em relação às pessoas que ele julgue com vínculo empregatício. Caso discorde, a empresa dispõe de acesso à Justiça do Trabalho a fim de questionar a existência do vínculo. Em outro julgado a respeito do tema, o mesmo Tribunal Superior assim se pronunciou acerca da competência da fiscalização nesse seu mistério de fiscalizar o recolhimento das contribuições previdenciárias. O INSS, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo recolhimento das contribuições por parte do contribuinte, possui o dever de investigar a relação laboral entre a empresa e as pessoas que a ela prestam serviços. Caso constate que a empresa erroneamente descaracteriza a relação empregatícia, a fiscalização deve proceder à autuação a fim de que seja efetivada a arrecadação. Destaque-se que permanece rígida a competência da Justiça do Trabalho na chancela da existência ou não do vínculo empregatício, à medida em que o juízo de valor do fiscal da Previdência acerca de possível relação trabalhista omitida pela empresa, a bem da verdade, não é definitivo e poderá ser contestada, seja administrativamente, seja judicialmente. Assim, não há dúvida de que a autoridade fiscal, a quem a lei atribui a função de zelar pela tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, recolhimento, etc., das contribuições à Seguridade Social e a terceiros, que atualmente cabe à Receita Federal do Brasil, nos termos da Lei 11.457 de 2007, tem competência para investigar a real natureza da relação de trabalho existente entre o prestador e o tomador de serviço, enquadrando-a conforme a sua natureza jurídica, sem que isso signifique reconhecimento de vínculo empregatício, o que cabe exclusivamente ao Justiça do Trabalho, conforme o entendimento pacífico do STJ. O recorrente também afirma que o que definiria uma relação de emprego é caracterizado pelo fato de o empregado estar sujeito às normas da empresa, ao controle de frequência, de horário e das tarefas que lhe são previamente determinadas, o que não é o caso dos cooperados em relação a si. Eu tenho que corrigir isso aqui. A esse respeito, relata a autoridade fiscal atuante no relatório de folhas 28 e 29 que da notificação fiscal
para recolhimento do Fundo de Garantia e da Contribuição Social. Nas entrevistas realizadas pelo FPM, o Auditor Fiscal do Trabalho, com os trabalhadores cooperados, verificou-se que C. Exerciam todas as atividades de auxiliar de enfermagem diretamente relacionadas à atividade principal do tomador, subordinados e com remuneração definida pelo contratante. Pela exposição, ficaram claros e presentes todos os caracteres da relação de emprego existente, o que, a partir de outubro de 2006, ficou ratificado quando o sujeito passivo rescindiu o contrato de prestação de serviços com a COPSEF, contratando os trabalhadores como empregados, após nova ação da fiscalização trabalhista, registrada entre 3/8 de 2006 e 19/10 de 2006, no livro de inspeção do trabalho. Os questionários respondidos pelos entrevistados ao auditor fiscal do trabalho encontram-se a folhas 202 a 203 dos autos, dos quais pode-se constatar que os entrevistados confirmaram que assinavam o livro de ponto para controle de horário, eram subordinados a algum funcionário do recorrente e, se houvesse necessidade de faltar, deveriam avisar como outro funcionário qualquer. Tudo a contradizer o que diz o recorrente em sua afirmação, no sentido de que não havia subordinação entre si e os cooperados. Diante desse quadro, constata-se que a autoridade autuante, diferentemente do que afirma o recorrente, não criou o fato gerador da obrigação tributária, mas tão somente, na linha de entendimento do STJ, investigou a relação de trabalho à vida entre o recorrente e os cooperados e, constatando que a empresa descaracteriza indevidamente a relação empregatícia, procedeu ao lançamento, conforme determina o artigo 142 do CTE. Desse modo, entendo que o recorrente não tem razão em suas afirmações do auto de infração lavrado pelo Ministério do Trabalho. O recorrente alega ainda que a existência do contrato de trabalho é matéria de direito cuja apreciação está necessariamente afeta ao Poder Judiciário. Assim, não é possível que pudesse a Receita Federal invadir a esfera de competência da Justiça do Trabalho e, com base em simples dedução, descaracterizar como autônomos, para efeitos de contribuições previdenciárias, profissionais que prestam serviços à clientela múltipla, de forma autônoma e independente, baseando-se em prova emprestada, obtida por autoridade declarada incompetente para exercer juízo de valor sobre a existência ou não dos pressupostos caracterizadores de uma relação de emprego. Em outros termos, afirma que os autos de infração lavrados pelo Auditor Fiscal do Trabalho foram anulados pela Justiça do Trabalho, razão pela qual não poderia fundamentar o presente lançamento. Já expus no tópico acima que o entendimento pacífico do STJ é no sentido de a Receita Federal do Brasil tem competência para exercer o juízo de valor acerca da natureza jurídica da relação de trabalho entre a empresa e as pessoas que lhe prestam serviços quando da fiscalização do recolhimento de contribuições à Seguridade Social, podendo proceder à autuação caso constate a indevida descaracterização da relação de emprego, permanecendo rígida, todavia, a competência da Justiça do Trabalho, a quem compete o juízo definitivo do aludido vínculo de empregatício, que poderá ser contestado pela empresa. No que diz respeito à alegação do recorrente, no sentido de que o lançamento teve por fundamento auto de infração anulado pela Justiça do Trabalho, ressalta-se que a ação anulatória de número final 02009 teve por objeto anular o auto de infração de número 822. De fato, teve sentença procedente confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. No entanto, essa ação, ao final, teve decisão desfavorável ao recorrente, proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de que compete ao Auditor Fiscal do Trabalho ou às autoridades que exerçam funções delegadas a fiscalização do fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho, sob pena de responsabilidade administrativa. A ação fiscalizadora é exercida exclusivamente por agentes do poder público, aos quais cabe, dentre outras atribuições, verificar o fiel cumprimento da obrigação legal de formalização do vínculo empregatício quando houver trabalho subordinado, oneroso, não eventual e prestado com pessoalidade. Assim, o Auditor Fiscal do Trabalho, sob pena de responsabilidade administrativa,
deve proceder à autuação de empresa por falta de registro de empregado, artigo 41 da CLT, independentemente dos motivos pelos quais os contratos de trabalho não foram formalizados, sem que isso importe o reconhecimento de vínculo empregatício. Assim, o auto de infração número 9822, inicialmente anulado por sentença da primeira vara da Justiça do Trabalho de Santo André, confirmado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, teve sua validade reconhecida por decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho. Anota-se, ademais, que o auto de infração número 9822 não foi o único que fundamentou a presente atuação, uma vez que, conforme esclarece a autoridade fiscal lançadora, aqui, mediante esses registros, solicitamos à empresa cópia das autos de infração supramencionados, devidamente integres e de cuja leitura verificamos estar relacionados a trabalhadores cooperados contratados regularmente para o exercício de atividades fim do contratante no ano o final é 9822, 9831, 849 e 857. Ademais, também ficou claro de tudo quanto já se exposto que o auditor fiscal da Receita Federal tem competência para proceder ao juízo de valor acerca da natureza das relações jurídicas de trabalho entre prestadores e tomadores de serviço, quando da fiscalização do recolhimento de contribuições à Seguridade Social, procedendo à correção do enquadramento legal dessa relação jurídica, se necessário para ajustá-la à realidade dos fatos. No presente caso, também conforme consta do relatório fiscal e dos questionários respondidos pelos cooperados entrevistados, ficou claro que a real natureza jurídica da relação de trabalho entre aqueles e o recorrente envolvia caracteres de relação de emprego. Desse modo, também nesse ponto, entendo que não tem razão recorrente. Do vínculo de empresa de emprego entre o recorrente e os cooperados. Por fim, o recorrente argumenta que não existe vínculo de emprego entre si e os cooperados e que justamente para poder ter maior poder de direção sobre seus serviços, não apenas em relação a orientações relativas à parte técnica, foi que procedeu à contratação como efetivos empregados daqueles profissionais, não havendo uma só comprovação no auto de infração de que a situação dos cooperados antes da contratação como empregados fosse idêntica a essa. Pois bem, com relação a essas alegações, entendo que todos esses pontos já foram devidamente analisados e abordados ao longo desse voto nos tópicos anteriores. De todo modo, anoto novamente, conforme consta do relatório fiscal e dos questionários respondidos pelos cooperados entrevistados, que se encontra folhas 202, 213 dos autos, ficou bastante claro que a real natureza jurídica da relação de trabalho entre aqueles e o recorrente envolvia caracteres de relação de emprego. Veja que os cooperados foram entrevistados e respondiam perguntas como: qual o seu horário de trabalho? Há registro de ponto? A quem o senhor está subordinado? Se for faltar, é necessário avisar? Neste caso, é possível enviar alguém para substituir? Todos responderam que têm horas fixas de trabalho e também registro de ponto, que são subordinados a algum funcionário efetivo da recorrente, que se precisarem faltar é necessário avisar, tudo a revelar a subordinação, bem como que, em caso de ausência, não há possibilidade de substituição, o que deixa clara a textualidade, sem falar no fato de que exercem atividade fim recorrente, o que evidencia a não eventualidade. Enfim, por todas essas razões, entendo que o recorrente não tem razão. E assim eu concluo que, por todo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Renata. Colegas, em relação ao item 30 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Não? Luiz, como você vota? Luiz? Relatora. Gregório? Relatora. Francisco? Relatora. Rafael? Relatora. Márcio? Relatora. Ana? Com a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 30 da pauta do Hospital e Maternidade Brasil S.A.,
Hospital e Maternidade Brasil S.A., item 30 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Repetindo, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 30 da pauta. O próximo item da pauta de relatoria da conselheira Ana é o item 31, ele será paradigma para os itens 32 e 33. Os itens 32 e 33 são repetitivos do item 31. O item 31 é da recorrente Boibras, Indústria e Comércio de Carnes e Subprodutos Limitada. Boibras, Indústria e Comércio de Carnes e Subprodutos Limitada. Item 31 de relatoria da conselheira Ana. Ana, pode iniciar a leitura, então. O auto de infração ele foi lavrado em desfavor da contribuinte, relativo a contribuições dos produtores rurais pessoa física, ela na qualidade de responsável pela obrigação da retenção e no recolhimento. A impugnação foi julgada improcedente e no recurso voluntário a contribuinte está alegando apenas multa confiscatória e ausência de responsabilidade dos sócios. Então, nesse sentido, eu estou adiantando que eu nego provimento, porque o CARF não tem competência inicialmente para analisar se a multa é confiscatória ou não, por se tratar de competência do Poder Judiciário a análise da inconstitucionalidade. E com relação à alegação de ausência de responsabilidade dos sócios, ela se refere ao relatório de vínculos. E esse relatório de vínculos, ele tem caráter meramente informativo e não enseja a responsabilidade, conforme já consolidado aqui no CARF, nos termos da súmula 88. Então, eu estou negando provimento ao recurso voluntário. Ok, Ana. São questões assim bem tranquilas na turma, né? Não tem muito que discorrer a respeito. Colegas, em relação ao item 31 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou processo? Não? Luiz, como você vota? Relatora. Gregório. Relatora. Francisco. Relatora. Renata. Acompanho. Rafael. Relatora. Márcio. Acompanho. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 31 da pauta, da recorrente Boibras, Indústria e Comércio de Carnes e Subprodutos Limitada, ficará assim resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Repetindo, item 31 da pauta, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em provimento ao recurso voluntário. Essa decisão vai ser replicada nos itens 32 e 33. Deixa eu só olhar aqui no cabeçalho, só um instantinho, colegas. 32 e 33, exatamente. 32 e 33 são repetitivos do item 31. Vamos agora passar para agora para o item 34 da pauta. Item 34 na verdade, são 3 itens, né, Ana? 3 itens da mesma contribuinte, os itens 34, 35 e 36, da recorrente Conreno, Agropecuária Limitada, Conreno ou Conreno Agropecuária Limitada, itens 34, 35 e 36. Contribuição Senar, contribuição... Você vai seguir a ordem da pauta, Renata? Ana? Vou seguir a ordem. Então, colegas, itens
34, 35 e 36, a conselheira Ana vai iniciar pelo item 34 da pauta. Conreno Agropecuária Limitada, o Conreno. Pode iniciar a leitura do item 34, então, Ana. Aqui foi lavrado um auto de infração relativo às contribuições devido à seguridade, à cota patronal e o GIL-RAT, tendo como fato gerador a receita bruta proveniente da comercialização de produção rural, do produtor rural, pessoa jurídica. A impugnação da contribuinte foi julgada improcedente e no recurso voluntário ela está alegando que as receitas originárias de exportação de produtos agropecuários são isentas de contribuições e que essa venda foi feita a comerciais exportadoras e a inconstitucionalidade dessa contribuição da produção rural à do produtor pessoa jurídica. Bom, inicialmente, quanto à imunidade sobre as receitas decorrentes da exportação, ele alega que tem a imunidade, em consonância com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional número 33 de 2001, e que a venda é feita para comerciais exportadoras e elas exportam posteriormente. E a DRJ, ela manteve o lançamento, entendendo que não há que se falar em imunidade, uma vez que a venda ocorreu a adquirentes domiciliados no Brasil, e ausente a exportação, ainda que se considere a possibilidade de, posteriormente, a adquirente, empresa de exportação, venha alienar toda ou parte da produção a terceiro domiciliado no exterior. Inicialmente, eu estou trazendo aqui em relação à constitucionalidade dessa contribuição do produtor rural pessoa jurídica. Ele está afetado ao STF, o tema é o 651, recurso extraordinário 700-922 e o julgamento está suspenso. Já houve voto do ministro Marco Aurélio e do ministro Fachin, no sentido da contribuição ser inconstitucional, e depois o ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência para entender pela constitucionalidade dessa contribuição, e agora o processo encontra-se com vista ao ministro Toffoli. Aqui no nosso caso, o relatório fiscal ele informa que a empresa autuada, ela vende grande parte de sua produção rural a comerciais exportadoras. Entretanto, conforme disposto no artigo 170 da Instrução Normativa da Receita, número 971, de 3 de novembro de 2009, as contribuições só não incidem quando a empresa exporta diretamente para adquirente domiciliada no exterior. E a Emenda Constitucional número 33, de 2001, ela acrescentou o artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1, fazendo constar que as contribuições sociais não incidem sobre a receita decorrente da exportação. No julgamento da ADI 4735, o Supremo declarou a inconstitucionalidade desse artigo 170, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Instrução Normativa da Receita, que foi o fundamento da fiscalização, e afirmou que a imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições domésticas de mercadorias são realizadas por sociedades comerciais. Na mesma oportunidade, o Supremo julgou o RS 759-224, com repercussão geral, e firmou a seguinte tese. A norma imunizante contida no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição alcança as receitas decorrentes de operação indireta de exportação, caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária. Portanto, a imunidade introduzida pela Emenda Constitucional 33 de 2001 alcança as receitas decorrentes de exportação. Nesse sentido, o artigo 9º do Decreto 70235, o PAF, dispõe que a exigência do crédito tributário deve ir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. A fiscalização, ao afirmar que a recorrente vende grande parte de sua produção a comerciais exportadoras, tem o ônus de especificar o que representa grande parte e realizar o lançamento com base em informações específicas e objetivas. Reputa-se genérico o lançamento baseado no fundamento de que grande parte da produção é comercializada a exportadoras,
de modo que, nesse caso, não há inversão do ônus da prova em desfavor do contribuinte. Assim, eu entendo que, em respeito ao princípio da legalidade, não pode subsistir o lançamento de crédito quando não demonstrada a ocorrência do fato gerador e a subsunção dos fatos à hipótese descrita na lei. Ademais, o próprio relatório fiscal fundamenta o lançamento nas disposições contidas no artigo 170, parágrafo 1º e 2º da Instrução Normativa 971 da Receita, e esse dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1 e parágrafo 2º do ICARF, as decisões proferidas no julgamento da DI 475 e do RS 759224 são de observância obrigatória por esse colegiado. Diante do exposto, eu entendo que o recurso voluntário deve ser provido para anular o lançamento e afastar a cobrança das contribuições devidas à seguridade, à cota patronal e à do GILRAT, incidentes sobre a receita decorrente de exportação realizada por intermédios comerciais e exportadoras. Como voto. Ok, Ana. Eu estava dando uma olhadinha aqui na Câmara Superior, tem decisão desse ano da Câmara, né, de abril, aqui encontrei uma, tratando disso aí e de fato reconhecendo que essa, vamos dizer assim, imunidade, ela se aplica nesse caso de exportação quando se dá por meio de trade companies, né? É o caso aqui, né? Companhias exportadoras, né? A gente julgou um caso meu, acho que no finalzinho do ano passado, tinha acabado de ter essa decisão de inconstitucionalidade, né? Essa aqui é um voto, inclusive, do conselheiro Mário, que é o presidente da nossa Câmara. Ele atua na Câmara Superior, o voto dele é nesse sentido. Esse da Renata é o acórdão 2402008968. É Ipiranga, não é? Ipiranga. Tá. Bem, colegas, exportação por empresas que fazem só isso, né? Exportam, né? Tá. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora, o processo? Ótimo, Ana, adorei, parabéns. Obrigada. A relatora, colegas, em relação ao item 34 da pauta, está votando no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. É só isso, né? A contribuição sobre essas exportações, né? É só isso, né? O processo, né? Então, tá. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora, o processo? Não? Luiz, como você vota? Relatora, porque inclusive a decisão do STJ, do STF, né, do tema 674, né, já a repetição geral, nem que discutir. Essa discussão é antiga, eu já fiz votos que ainda não tinha esse RE, os argumentos eram exatamente nesse sentido, mas na época estava ainda a discussão estava embrionária, né? Mas teve um desfecho, tem o 674, a repetição geral, vinculação do CAF. Opa, relatora. Tá. Gregório, como você vota? Relatora. Francisco? Relatora. Renata? Acompanho também. Rafael? Relatora. Márcio? Relatora. Eu vou acompanhar também. Você tem o número dele do acordo do Mário que você disse? Aí. Tem sim. Passo para você. Ele é... Só um pouquinho que está lento esse meu computador aqui. A sessão de julgamento ela é de fevereiro desse ano, final de fevereiro, dia 24 de fevereiro de 21, e foi publicado em abril. O acórdão é 9202, aí 009-009,
ponto 386. 386. Muito obrigada. Eu, nos meus votos, eu costumo, quando eu encontro uma decisão da Câmara Superior que vai ao encontro do meu entendimento, que, né, no meu voto, eu costumo trazer, às vezes, uma decisão da Câmara Superior para até mostrar um alinhamento do meu entendimento com a Câmara Superior, quando há esse alinhamento, né? Eu acho interessante. Mas então tá. Então, para o item 34 da pauta, só um pouquinho. Item 34 da pauta, da recorrente com Reno, ou com Reno Agropecuária Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Os outros dois, é a mesma situação, Ana? É diferente? É diferente? É um pouco diferente, porque é outra contribuição. Tá. Então, vamos agora para o item, então, 35 da pauta, da com Reno Agropecuária Limitada. Pode iniciar a leitura, Ana, 35. O 35, a situação é a mesma, mas aqui foi lavrado auto de infração exigindo a contribuição ao Senar, incidente sobre a mesma receita bruta proveniente dessa comercialização. Então, no voto, eu estou inicialmente falando o mesmo que eu disse no voto anterior, sobre o julgamento pelo STF da constitucionalidade dessa contribuição, que o julgamento encontra suspenso. No entanto, por se tratar de contribuição ao Senar, eu entendo que não existe a imunidade, uma vez que essa contribuição, ela se equipara a uma contribuição, ela tem natureza jurídica de contribuição de interesse de categoria profissional e econômica. Então, sobre ela não incide a imunidade tributária advinda com a emenda constitucional 33/2001. E eu trago aqui um voto da Ana Cecília, da Câmara Superior, em que ela discorre com bastante propriedade sobre a natureza jurídica, para, afinal, concluir que é de categoria profissional. Então, no 35, eu estou negando provimento ao recurso voluntário. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 35 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou processo? Essa, na verdade, é uma contribuição para terceiro, né? É uma contribuição para terceiros. Aí tem aquela decisão anterior lá do STF que as contribuições para terceiros não são obrigadas, né, pela imunidade do artigo 195. Tem, na verdade, um outro RE no STF que ele discute a própria natureza jurídica, porque se ele fosse considerado uma CID, sobre ele haveria imunidade. Esse RE é o 796-152, ele teve o parecer do Ministério Público, até do professor Paulo Bonet, que ele entende também que é de categoria profissional. E eu acho que está muito bem fundamentado o parecer. No entanto, esse recurso extraordinário ele foi desafetado por entenderem que o tema 801 já estava afetado no RE 816-830. Mas nesse outro recurso extraordinário, que o julgamento ainda não foi concluído, eles não estão discutindo a natureza jurídica da contribuição ao Senar em si, mas se ela seria constitucional ou não. Então, nesse outro processo, a própria PGR tem um parecer dizendo que, independente da natureza jurídica, ela é constitucional. Então, eles não decidem em si a natureza jurídica dela, mas sim que ela é constitucional, o parecer da PGR. E, por enquanto, não tem decisão. Então, caso haja alguma mudança de entendimento aqui e que o STF venha a dizer que é uma CID, aí teria imunidade sobre ela. Mas, até então, o entendimento é por ser de categoria profissional. Esse caso da inconstitucionalidade do Toffoli, não é? Esse RE? Sim, cadê?
Cadê o relator? O do Toffoli. Não é? Então tá. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Fazer algum comentário? Não? Luiz, como você vota? Eu vou acompanhar a relatora, eu estou pensando em outras coisas, não tem nada a ver com voto. Como seria que se enquadraria, como seria enquadrado como CID, sabe? Tá. Aquela circunstância, mas não tem nada a ver com voto, não, é só uma divagação aqui. Eu vou acompanhar a relatora. Ok, Gregório, Relatora. Francisco, Relatora. Renata, Acompanha a relatora. Rafael, Relatora, presidente. Márcio. Relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 35 da pauta, da contribuinte com Reno ou com Reno Agropecuária Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento a recurso voluntário. Agora vamos para o item 36 da pauta, também da contribuinte com Reno ou com Reno Agropecuária Limitada. Pode iniciar a leitura, item 36, Ana. O 36, ele é a obrigação acessória, o CFL 78, porque, de acordo com a fiscalização, a contribuinte, ela apresentou o GFIP com informações incorretas na competência de dezembro de 2007. E essa GFIP incorreta, ela diz respeito à contribuição patronal sobre a receita decorrente da venda da produção rural para exportação. Então, eu entendo que essa obrigação acessória, ela está vinculada ao nosso julgamento da obrigação principal, e como ela se refere só à contribuição principal, e a gente julgou pelo provimento do recurso voluntário no 34, então, esse auto de infração deve ser cancelado e o recurso voluntário provido. É uma GFIP de uma competência só, né? Isso? Uma competência de dezembro de 2007. Até o auto de infração aqui é no valor de R$500. Uhum. Tá. Colegas, e aqui o que a empresa deixou de informar são essas contribuições decorrentes da exportação, né? Isso? Isso. Até no acordo da RJ, ela deixa isso bem especificado. Se tiver processo aberto, está na página 63. A DRJ, ela mantém o lançamento sob o fundamento que o auditor fiscal indicou que em dezembro de 2008 a empresa enviou o GFIP deixando de informar valores da comercialização da produção rural relativa à competência de dezembro de 2007. E essa comercialização que a DJ está falando é para o exterior, né? É exportação, né? É aquela do processo 34. Tá. Então tá, colegas, para o item 36 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. Seria uma obrigação acessória descumprida, mas uma obrigação acessória decorrente dessa obrigação principal, em relação à qual nós julgamos procedente o lançamento. Eu vou direto para os votos, se alguém quiser fazer um comentário durante o voto, pode fazer. Luiz, como você vota? Relatora. Gregório? Relatora. Francisco? Relatora. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanha a relatora. Márcio? Relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 36 da pauta, ficará assim o resultado. Então, item 36 da recorrente com Reno ou com Reno Agropecuária Limitada. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Item 36, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos para o item 37 da pauta, de relatoria do conselheiro Luiz. Deixa eu ver uma coisa aqui, são dois itens da mesma recorrente. Pórtico Clube de Seguros
Pórtico Clube de Seguros, item 37 e item 38. Você vai fazer na ordem da pauta a leitura, Luiz? Não estou ouvindo tua voz, Luiz. Um resolve o outro, as matérias são iguais. Então tá, o item 37 então, tá? Colegas, item 37 da pauta, Pórtico Clube de Seguros. Pode iniciar a leitura, Luiz. Pórtico Clube de Seguros. Aqui, o computador. Cuida-se de recurso voluntário, em face de decisão da DJ, que julgou o procedimento de impugnação, mantendo o crédito tributário, constituído em 15 de janeiro de 2009, o valor total de R$ 277.422,77, consignado em auto-inflação, com fulcro em contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, e para o financiamento dos benefícios dos jurados. Portanto, são contribuições patronais, né? Devidas ou creditadas nas competências de janeiro de 2006 a dezembro de 2007. Fomos discriminados no relatório fiscal. Certificado da decisão de primeira instância, a impugnante agora recorrente, por recurso voluntário tempestivo, alegando em apertada síntese que não argui a declaração de constitucionalidade ou mesmo de ilegalidade de ato normativo pelo órgão autuador, havendo questionado a aplicabilidade da lei no tempo, tendo em vista que a lei 12.101 não se aplica ao caso em tela, pois publicada em data posterior ao período de apuração objeto da infração, e que o artigo, inciso 3 do artigo 55 da lei, do diretor 12, com redação dada pela Lei 9732, que inseriu a exigência do caráter exclusivo da atividade da assistência social, foi julgado constitucional, pelas ADIs 2028, 2036. Portanto, inaplicável a hipótese natureza jurídica da cláusula, incerta no artigo 197, parágrafo 7 da Constituição, que desenvolve atividades assistenciais e discorre sobre o seu objeto social. Não possui certificado de registro do SEBAS, mas possui inscrição junto ao Conselho Municipal de Assistência Social de Porto Alegre. E, ao fim e ao cabo, que faz jus à imunidade tributária em decorrência de constituir-se em entidade assistencial nos termos que dispõe o artigo 195, parágrafo 7 da Constituição. O recurso voluntário tempestivo, como eu falei, portanto, ele conheço. Aí aqui nós temos o relatório da decisão aqui. Eu vou fazer aqui alguns exercícios para uma melhor compreensão da lei. Aí está aí para ler tudo. A questão aqui é a seguinte: essa empresa, ela se entende imune pelo fato de ter registro lá naquele Conselho Municipal de Assistência Social de Porto Alegre. E dessa maneira, a questão assim, nuclear, a questão de fundo, que não tem esse contencioso, ele insiste ao não reconhecimento da imunidade tributária que a recorrente alega fazer juiz, pois peca ao não atendimento aos requisitos consignados no artigo 55 da Lei 8212. É nesse sentido que informa a autoridade lançadora no relatório fiscal. Né? Esse item aqui do relatório fiscal é bem conclusivo. Constatou-se que o contribuinte do período de apuração apresentou GFIP, enquadrando-se indevidamente no Código PAS 639, Entidades Filantrópicas com Isenção, e procedeu ao recolhimento da contribuição previdenciária IGTS, especificamente da parcela retida, devido aos segurados empregados utilizando o Código de Pagamento 2305, Entidades Filantrópicas com Isenção de CNPJ. O enquadramento no Código FPAS 639 é devido apenas às entidades consideradas filantrópicas pela Previdência Social, as quais, atendendo aos requisitos constantes do artigo 75 da Lei 8212, são isentas de contribuição previdenciária empresarial. A DRJ, quando julgou, trouxe esse ser de voto que você achei que é longo,
Eu vou ler apenas aqui a parte que eu destaquei, que é exatamente o núcleo que se resolve a questão, o mesmo entendimento. Né? Análise do estatuto social da entidade, florestais, o anexo 1, constata em seu capítulo que trata da denominação dos objetivos do prazo de duração do capital social, em seu artigo 2º, que a entidade desenvolve atividades com o objetivo de atender a necessidade de seus associados, podendo, para tanto, contratar, na qualidade de estipulante, planos de seguro, diversos seguros de vida, individuais ou em grupo, seguros de acidentes pessoais e coletivos, seguro com ramos elementares, eu acho que tem elementares, mas acho que deve ser alimentar, eu não sei. Planos de previdência privada, planos de capitalização, participar do programa de incremento, difusão, expansão mercadológica de plano de seguro em apólice, e que figure como estipulante e ainda prestar assistência a seus associados, promover a cobrança, arrecadar prêmios e taxas de planos de seguro e que figure como estipulante, podendo representar seus sócios segurados. O artigo 15 e seguintes estabelece quem são os sócios da entidade. Aí aqui tem os sócios fundadores, os sócios contribuintes, sócios conveniados, eu não vou ler tudo aqui. As atividades assistenciais que a regra impugnante alega realizar não integram os objetivos e princípios da entidade. Isso aqui é só, quem tiver dúvida, só rever esse documento, esse estatuto que vem aqui nas folhas aí, no voto. Não atende os objetivos de personalidade. Conforme se verifica nos artigos 25 e seguintes, não há qualquer previsão para a realização de atividades beneficentes de assistência social, mas sim o atendimento das necessidades dos seus associados. Na verdade, é a empresa que vende seguros, né? Esses seguros aí, e tem um sócio e vende seguros, e esses seguros são no benefício dos seus associados. Não tem nenhuma aqui atividade beneficente. A isenção de que trata a Lei 8212, na verdade, a DJ chama de isenção, que de fato é uma imunidade, né? Decorrente de requerimento específico e tratado em processo próprio, é concedido equivocamente às entidades beneficentes da assistência social, sendo condição intrínseca e a este conceito o atendimento aí por seus clientes. Ela, como querendo provar que tem atividade beneficente, a empresa ela fez, como ela está aí na narrativa, ela fez um convênio com uma associação para que, assim, tipo um patrocínio, né, mais ou menos isso, que não descaracteriza a miniatura a sua natureza. Inclusive o KNAI, a atividade fiscal que ela tem aqui, são atividades, o KNAI que ela apresenta, o grau de risco, quando ela apresentou a relação ao grau de risco, o enquadramento ocorreu no KNAI 6720, dígito 2, que são atividades auxiliares do seguro da previdência privada. E a partir da alteração do regulamento do Previdência Social, no código que alterou por 6629, dígito 1/00, e atividades auxiliares do seguro da Previdência Complementar e dos planos de saúde, não especificados anteriormente. Ou seja, é uma empresa que atua no mercado de seguros. Aí, conforme se observa, aqui já é a minha narrativa, da constatação da autoridade julgadora de primeira instância, conforme se observa da constatação da autoridade julgadora de primeira instância, com respeito aos documentos apostados aos autos, não há que se discutir na espécie a imunidade pleitada pela recorrente, eis que sequer presume atividades assistenciais a seus estatutos sociais. Observância do convênio com a Associação Comunitária José Martins, foi aquela associação que eu falei há pouco, não a caracteriza como entidade beneficente da assistência social para fim de uso de imunidade. Na verdade, conforme bem salienta a DJ, a recorrente tem por objetivo o atendimento das necessidades de seus associados. Nesse contexto, não vislumbra repara a decisão recorrida, razão pela qual conheço o recurso voluntário para negar o provimento. Eu voto.
Ok, Luiz. Colegas, em relação ao item... Só um pouquinho. Em relação ao item 37 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator, o processo? Não? Gregório, como você vota? Acompanho o relator pelas conclusões, presidente. Pelas conclusões. Francisco, como você vota? Acompanho o relator. Renata? Acompanho o relator. Rafael? Relator. Márcio? Relator. Ana? Eu acompanho também pelas conclusões, igual o Gregório. Ok, eu vou acompanhar o relator também. Então, para o item 37 da pauta, assim o resultado. Acordam os membros, item 37 da Pórtico Clube de Seguros. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Gregório e Ana. Esse item é a mesma situação para o outro item, né, Luiz? É um pouco diferente, porque talvez não haja as conclusões. As conclusões. Não, tranquilo. Então vamos eu ia já direto replicar a decisão do 37. A alegação do contribuinte é a mesma, mas o... Tá, não, tranquilo. Então, colegas, para o item 37, então, da recorrente Pórtico Clube de Seguros, ficou assim o resultado. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões, conselheiros Gregório e Ana. Vamos agora fazer o item 38 da pauta, também da Pórtico Clube de Seguros, de relatoria do conselheiro Luiz. Luiz, pode iniciar a leitura, item 38. Eu vou direto ao voto e vou direto na questão principal. Todos os argumentos que foram aduzidos aqui na impugnação do recurso voluntário, toda a discussão que se formou, e a recorrente trouxe, então impugnante agora também, e agora insere recurso voluntário, é as mesmas que eu falei. É o mesmo substrato fático lá da argumentativa. A diferença é que essa contribuição aqui não é contribuições para a Previdência, são contribuições destinadas a terceiros. Apesar de que a DRJ tratou como se fosse contribuição previdenciária, tá? Mas eu afirmo aqui que há que se reconhecer dentro aqui por parte da autoridade julgadora pela chance. Induzida que foi pelos argumentos trazidos na peça impugnatória, porque na peça impugnatória é o mesmo tratamento que ela deu anterior, no voto, os mesmos argumentos foram trazidos no voto do processo anterior, que tratava realmente de contribuições previdenciárias, né, a conta patronal, ela trouxe para cá, só que a DRJ não fez cambiou aqui a rubrica de forma, apesar de que ela, no primeiro parágrafo do relatório da decisão recorrida, a DRJ diz o seguinte, que a empresa foi autuada por ter deixado de recolher as contribuições sociais de terceiros, né? Ele já diz aqui o que é, de terceiros, mas ela dá um tratamento, no caso aqui, mais especificamente foi o FNDE, né? FDNE e o INCRA, duas contribuições para terceiros. Ela deu um tratamento que, na verdade, mas ela mesma corrigiu dentro da sua decisão. Os argumentos, a linha argumentativa é aquela mesma que eu já falei, eu não vou voltar a tratá-la. Mas, na verdade, na espécie, a discussão sequer é cabível, né? Porque esse salário aqui, as contribuições para terceiros não são consideradas, não estão abrigadas no manto da imunidade tributária prevista no artigo 95 da parágrafo 7 da Constituição. E lá só trata de contribuições sociais previdenciárias. Quando se trata de contribuições para terceiros, eu colaciono aqui a jurisprudência pacificada pacífica do STF, pacificada no STF, ou pacífica do STF,
no sentido de ter o entendimento da Corte de origem, o entendimento da Corte de origem. Vou só destacar o ponto mais fundamental aqui que consta na emenda, da decisão do STF, o entendimento da Corte de origem aos modos do assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no STF, no sentido de que a unidade prevista no artigo 195, parágrafo 7 da Constituição Federal, é restrita às contribuições para a seguridade social, e por isso não abrange as contribuições destinadas a terceiros. Isso aqui foi um agravo em recurso extraordinário, 744-723, de relatoria da ministra Rosa Weber, julgado em 2017, lá no GIG de 2017. Aí, nesse contexto, não prospera o recurso voluntário, a ação pelo qual eu nego-lhe provimento. Eu não vou por conhecer o recurso voluntário e negar-lhe provimento. Ok, Luiz. O microfone. Colegas, em relação ao item 38 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento a recurso voluntário. Alguém gosta de comentar o voto ou o processo? Não. Gregório, como você vota? Acompanho. Francisco? Acompanho. Renata? O fundamento da autuação, Luiz, foi o fato dele não... Foi o mesmo fundamento da autuação anterior. O fato dele não... Está sem microfone, Luiz. Só que foi outra rubrica, foi a rubrica contribuições para terceiros. Mas, especificamente FNDE e INCRA. mas o fundamento é aquele mesmo. É o mesmo. Ele alega imunidade, do mesmo jeito que alegou lá. Sim. E ele não teria sido porque ele, na verdade, ele nem sequer prestaria atividades assistenciais, porque... Só que eu nem entrei nessa discussão. É aquilo. Aqui eu nem entrei nessa discussão, lá eu entrei porque cabia. Aqui eu nem entrei porque, mesmo que fosse só para argumentar, nem que ele fosse entender a unidade, já tem essa decisão do RE que aborta a discussão, né? Sim. Vai se aprofundar nessa discussão. Sim, mas o fundamento foi esse, foi o mesmo fundamento da autuação anterior. Só isso. Sim. É a mesma coisa. A apresentação foi duas rubricas, a cota patronal e a cota para terceiros. A rubrica da cota patronal e a rubrica contribuições para terceiros. Tá. Só a fiscalização foram duas autuações. Então aqui eu vou acompanhar pelas conclusões nesse caso. Tá bom, então. Porque você não concorda com a decisão do STF? Não, eu concordo, só que o fundamento foi outro, e a gente não pode chegar aqui e mudar o fundamento sobre o qual ele não se defendeu. Entendeu? Não, mas essa decisão aqui de 2017, ele não sabia, foi de 2017 isso aqui. O recurso estava lá atrás. Ele não podia nem argumentar isso. Eu entendo diferente. Eu entendo que não precisava ter a decisão da STF para existir o entendimento de que a contribuição não é uma contribuição social. Esse entendimento é um entendimento antigo e já existe há bastante tempo. Que isso não é uma contribuição que financia a Seguridade Social. Então, esse entendimento já existia. Então, eu acho que na medida em que ele autuou, porque ele na verdade, a atividade que ele exercia sequer assistencial, mas sim porque ele era uma empresa de seguro, agora tem a decisão do STF. Ok, tem a decisão do STF, mas o fundamento não é esse, ela é uma história superveniente. Então, eu continuo te acompanhando, mas pelos outros fundamentos. Não por esse, porque sobre esse fundamento ele não se defendeu. Mas na verdade... Não seria uma inovação aqui em sede de recurso voluntário. Mas a gente não pode fazer. Eu antecipei, eu posso até, se for o caso, eu posso trazer toda a discussão. Só copiar. Eu não trouxe porque essa discussão, como eu falei, essa discussão sequer é cabível. Ele não é. Mas nada óbvio, eu simplesmente reproduzi, porque na verdade as decisões são iguais. Aliás, o recurso voluntário são iguais. As impugnações são iguais. Só que aqui são rubricas diferentes, como eu falei, né? Mas eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Eu estou entendendo onde você está querendo chegar. Mas, como você vai me acompanhar pelas conclusões de qualquer forma, eu vou deixar
eu vou deixar do jeito que Não, está. pode sim, com certeza. Como não é uma decisão em repercussão geral, é um RE simples, eu acho que eu vou acompanhar pelas conclusões. Porque eu acho que seria uma inovação você trazer esse argumento agora. Eu vou É só uma lhe dizer uma inovação, coisa. você está mudando fundamento. É uma alteração tipo de critério jurídico. Para você negar provimento. Não, mas eu acho que eu estou com o mesmo fundamento. O fundamento dele é que ele diz que é, como se diz, que tem imunidade. Eu estou dizendo que isso aí, essa discussão nem cabe. Essa discussão nem cabe, se tem ou não tem. É isso que eu estou falando. Eu acho que não mudou o que ele... Eu apenas não reproduzi as mesmas razões. Agora, já que você tocou nesse assunto do RE, que não tem, eu vou só lhe dizer uma coisa que talvez a Ana saiba, que essa questão do controle difuso, como foi esse RE aqui, essa questão de ficar interpartes no CRH11 está sendo superado pelo STF, você sabe disso, né? É a dessubjetização do controle difuso. O STF já vem trazendo essas informações no sentido que aquela decisão lá, é uma mutação constitucional do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. Né? Isso ele aciona com extrema competência o ministro Gilmar Ferreira Mendes. É bom ler a sequência dele. É a dessubjetização do controle difuso. Certo? Basta que tenha a decisão do STF em controle difuso, em RE, e essa decisão ela já tem efeitos RH-OMS, não precisa mais o Supremo daqui a 30 anos, aliás, o Supremo não, o Senado, quando entender que vai fazer aquela suspensão, que faça daqui a anos para frente, a tese já é essa, não precisa mais dessa. Na prática, ele equipara o controle difuso ao controle concentrado em termos de efeitos imediatos. Isso é uma teoria, isso não é uma... É a dessubjetização do controle difuso. Isso eu estou dizendo que é a mas tese. isso não é legal, isso é uma teoria. Isso não é uma tese. Na prática, o STF... Bem legal, ok, isso é uma tese. Mas aí... Se você quiser confrontar a tese do ministro Gilmar, você pode escrever uma tese. Não, imagina que sou eu para confrontar a tese do Gilmar, mas eu estou dizendo que o sistema de controle de constitucionalidade ele é muito preciso. Tem um controle de constitucionalidade. Mas o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o controle difuso, desde a sua decisão, já pode ser homens. Ele não precisaria, é uma mutação constitucional do artigo 50. Mas é o que eu estou dizendo, isso é uma teoria, isso é uma discussão. A teoria da abstatização. Legalmente, o que a gente tem é que o controle difuso ainda é entre partes, até que seja a suspensão do Senado Federal. É o que existe. Então, por mais bela e maravilhosa que seja a teoria, que eu respeito muito, eu acho o Gilmar inteligentíssimo, enfim, mas é uma teoria. Mas o voto é isso aí, não? Eu só trouxe essa argumentação porque é uma tendência do STF, inclusive, já desde 2017 que se fala isso, né? Já tem um tempo aí. Mas eu não estou, mas só explicando, eu não estou decidindo por essa teoria da abstatização. O mais interessante que ela seja, e ela é bastante lógica, mas eu estou decidindo por sua decisão, e para mim, sempre pacificado no STF, independente de ter reprovação geral ou não, para mim já tem força normativa, no meu entendimento. Então, o voto é esse aí, presidente. Eu vou apesar dos argumentos bastante pertinentes da Renata, eu vou deixar assim. Eu, particularmente, eu fiz aqui uma economia processual, não trouxe todos aqueles argumentos, quando eu sei que, ao fim e ao cabo, vai chegar exatamente nesse mesmo ponto que eu cheguei agora. Então, para evitar uma discussão mais ampla, mas é isso aí, o voto é isso. Então tá. Renata, então você acompanha o relator pelas conclusões? Pelas conclusões, sim. Rafael, como você vota? Eu acompanho o relator, presidente. Márcio? Relator. Ana? Eu acompanho o relator. Só um acréscimo, uma informação do Luiz, essa teoria já é de 2014, 11, sei lá. Em 2017 foi a primeira vez que o Supremo acolheu a teoria do Gilmar, quando ele julgou o processo do amianto, que é bem interessante esse voto aí.
para quem quiser entender mais a teoria, né? É porque eu me referi, Ana, desculpa, eu me referi foi quando o STF acolheu, né, foi em 17. Mas a discussão já vinha antes, exatamente como você está dizendo. Eu estava lá no dia, era meu aniversário, mas eu estava no Supremo. Foi a primeira vez que ele acolheu. Eu acompanho o relator. Ok, então, colegas, eu vou acompanhar o relator também. Então, para o item 38 da pauta, da recorrente Pórtico Clube de Seguros, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Renata. Repetindo, o item 38 da Pórtico Clube de Seguros, ficou assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Renata. Agora, nós podemos fazer o nosso intervalo de 15 minutos, né? 16:08. Daqui 15 minutos a gente retoma, então, tá, colegas? Vamos fazer certinho 15 minutos para a gente ganhar tempo aí nesses processos nossos. Rafael e Fabimar podem encerrar a gravação.